Steve Jobs e o satanismo. Um dos grandes responsáveis pela tessitura do mundo de hoje, a definir o modo de vida de cada um dos habitantes deste planeta em termos indefectíveis e irreversíveis, Steve Jobs, um visionário que se tornou uma lenda ainda em vida, revolucionou não um, mas 4 setores enquanto esteve no comando da Apple: o de computadores pessoais, o de música, o de telefonia móvel e o de publicações. Entre as principais criações de Jobs estão o computador Macintosh, de 1984, o tocador de música iPod, de 2001, o smartphone iPhone, de 2007 e o iPad, de 2010. Mas de onde teria vindo tanta inspiração, visão extraordinária de mercado, ousadia e criatividade? Teria Jobs feito tudo per si, por conta de sua própria genialidade, ou, embora nunca admitisse, teria contado com a ajuda de forças ocultas de fora deste mundo que ousaram para moldá-lo de acordo com seus ditames em direção a uma nova era guiada pela inteligência artificial? É o que você vai saber a partir de agora. Steve Jobs, cofundador, presidente e diretor executivo da Apple, junto com Steve Wozniak, Ronald Gerald Wayne, Mike Markkula, entre outros, desenvolveu e comercializou uma das primeiras linhas de computadores pessoais de sucesso, a série Apple II. No começo da década de 1980, ele estava entre os primeiros a perceber o potencial comercial da interface gráfica do usuário guiada pelo mouse, o que o levou à criação do Macintosh. Em seu primeiro ano de operações, em 1976, as vendas da Apple atingiram 174 mil dólares. Em 1977, as vendas aumentaram para 2,7 milhões, em 1978 para 7,8 milhões e em 1980 para 117 milhões. Em 1982, a Apple tinha 1 bilhão de dólares em vendas anuais. Com 27 anos, Jobs foi o mais jovem a aparecer no Fortune 500 em 1982, um caso raro antes da era .com. Em 1986, Steve Jobs comprou a Pixar de George Lucas por 10 milhões de dólares e em 2006 a vendeu para a Disney por 7,4 bilhões de dólares. Stephen Paul Jobs nasceu em São Francisco, Califórnia, em 24 de fevereiro de 1955, filho de Joanne Simpson e de Abdul Fattah John Jandali, membro de uma proeminente família síria proprietária de poços de petróleo, empresas e propriedades agrícolas. O casal se conheceu em meados dos anos 50 na Universidade de Wisconsin. Os pais de Joanne, alemães católicos, eram contra o relacionamento. Com a descoberta da gravidez em 1954, após uma viagem do casal à Síria, Joanne e Jandali decidiram não se casar e ceder o bebê para adoção. O bebê foi deixado sob guarda de Paul Heinroth Jobs, mecânico e ex-membro da Guarda Costeira, e Clara Hagopian Jobs, filha de imigrantes armênios. Em 1958, o casal Jobs adota uma menina chamada Patty e se muda para a casa número 286 da Rua Diablo, em um loteamento em Mountain View, ao sul de Palo Alto. A atmosfera tecnológica em Palo Alto levou o jovem Jobs a se interessar por eletrônica. Durante o colegial, Jobs começa a fumar maconha e se aprofundar em atividades culturais como literatura e música. Durante o último ano do ensino médio, em 1971, conhece Steve Wozniak. No verão de 1972, Steve sai de casa contra a vontade dos pais para morar em uma cabana com Christian Brennan, uma pintora e memorialista, autora de The Bite in the Apple, A Mordida na Maçã, lançada em 2013, uma autobiografia sobre seu relacionamento com Jobs, com quem teve uma filha, Lisa Brennan Jobs. Nessa época, ele começa a consumir LSD. No final do mesmo ano, ingressa na Universidade Reed College, em Portland, Oregon, que cursaria formalmente apenas por 6 meses. Em seu período acadêmico, Jobs começa a ler livros sobre espiritualidade e iluminação e se torna adepto de dietas compulsivas.
Jobs andava descalço pela universidade, não tomava banho e devolvia garrafas de refrigerante para receber alguns trocados. Aos domingos, realizava caminhadas até o centro Hare Krishna para ganhar uma refeição quente. Quando precisava de dinheiro, fazia pequenos reparos eletrônicos nos equipamentos do laboratório de psicologia. Em 1974, consegue um emprego na Atari. A empresa serviria de trampolim para que Jobs alcançasse a Europa e depois a Índia, onde faria uma jornada espiritual. Steve Jobs. Tomar LSD foi uma das 2 ou 3 coisas mais importantes que fiz em minha vida. A ideia para a Apple I surgiu durante uma reunião do Homebrew Computer Club em 5 de março de 1975. Após ver um folheto sobre microprocessador, Wozniak teve um insight onde visualizou teclado, tela e computador, todos juntos em um pacote integrado. A divisão de ações e lucros foi dividida em 45% para Jobs, 45% para Wozniak e 10% para Ron Wayne, um engenheiro da Atari que havia antes criado uma empresa de máquinas caça-níquel. Wayne, pouco tempo depois, venderia sua parte por uma ninharia. O Apple I foi projetado por Steve Wozniak para uso pessoal. Steve Jobs teve a ideia de comercializá-lo. Este primeiro produto da Apple foi posto à venda em julho de 1976 ao preço de $666,66, alegadamente porque Wozniak gostava de repetir números e também porque era vendido a uma loja da localidade por $500, acrescentando-se 1/3 como lucro. Cerca de 200 unidades foram produzidas. Ronald Gerald Wayne, um dos fundadores da Apple, junto com Steve Jobs e Steve Wozniak, foi quem desenhou o primeiro logotipo da Apple e escreveu o manual da Apple I, mas ele logo desistiu e vendeu sua parte por $2.300. O Apple II, lançado em março de 1977, trazia capacidades gráficas e de som. Wozniak introduziu o monitor de alta resolução gráfica. Seu computador passou a ser capaz de mostrar figuras no lugar de apenas letras. Eu integrei a alta resolução. São apenas 2 chips. Eu não sei se as pessoas utilizarão isto. Equipado com um processador MOS Technology 6502 com um clock de 1 MHz, 4 KB de memória RAM, uma interface para cassetes áudio e uma ROM que incluía um interpretador de BASIC. O controlador de vídeo apresentava 24 linhas com 40 colunas de caracteres, apenas letras maiúsculas, com saída NTSC para um monitor ou através de um modulador RAF para uma televisão. Os utilizadores podiam gravar e carregar os programas a partir de um gravador de cassetes áudio. O preço de venda variava entre $1.298 com 4 KB de RAM e $2.638 com 48 KB de RAM. De acordo com o designer gráfico Rob Janoff, criador do logo da Apple em 1977, a maçã mordida não é um trocadilho com o termo de computação byte. 1 byte é igual a 8 bits. Para obter inspiração, a primeira coisa que fiz foi ir a um supermercado, comprar um saco de maçãs e cortá-las. Eu ficava olhando para as fatias por horas, lembra Rob. Curiosamente, o fruto do seu trabalho foi uma maçã 2D monocromática com uma pequena mordida no lado direito. Quem insistiu que a marca fosse mais colorida foi o próprio Steve Jobs, que argumentou que cores eram a chave para humanizar a sua companhia, conta Rob.
Steve Jobs disse: Picasso tinha um ditado que afirmava: artistas bons copiam, grandes artistas roubam. E nós nunca sentimos vergonha de roubar grandes ideias. Jobs inventou muitas novas tecnologias, os quais foram roubadas de equipes de pesquisa e desenvolvimento da Microsoft e da Xerox. A ideia de interface gráfica, por exemplo, foi roubada da Xerox, disse Jobs. Eles estavam com a cabeça em copiadoras e não tinham a mínima ideia sobre o que um computador podia fazer. Eles simplesmente transformaram em derrota a maior vitória da indústria de computadores. A Xerox poderia ter sido dona de toda a indústria de computadores. Jeff Haskin, especialista norte-americano em interação humano-computador, começou o projeto do Macintosh para a Apple Computer no final da década de 1970. Haskin considerava machismo batizar computadores com nomes femininos, por isso trocou o nome do projeto para Macintosh, em homenagem à sua espécie de maçã favorita, Macintosh. Hacking deixou a Apple em 1982 devido a um desentendimento com Steve Jobs. O primeiro anúncio do Macintosh foi exibido durante os comerciais do Super Bowl XVIII, em 22 de janeiro de 1984, 2 dias antes de seu lançamento oficial. As 3 redes nacionais, ABC, CBS e NBC, além de 50 estações locais, levaram ao ar notícias sobre o anúncio 1984, que se propagou numa velocidade sem precedentes. A peça de 1 minuto, dirigida por Ridley Scott e produzida pela empresa de publicidade Shea-Day, na Inglaterra, foi escolhida pela TV Guide e pela Advertising Age como o maior comercial de todos os tempos. Steve Wozniak, engenheiro eletricista, cientista da computação e cofundador da Apple, junto com Steve Jobs, com quem iniciou a revolução do computador pessoal. Ainda aos 13 anos, construiu seu primeiro computador, que foi a base técnica para o seu sucesso posterior. Steve Wozniak é maçom do grau 33 do rito escocês, tendo sido iniciado na Charity Lodge número 362 em Campbell, Califórnia, no início dos anos 80. Sua esposa é membro da Ordem da Estrela do Oriente. Em fevereiro de 1981, Wozniak sofreu um acidente com o seu aeroplano. Como resultado, ele teve uma perda temporária da memória de curto prazo. Ele não se lembrava do acidente e, por um tempo, nem mesmo sabia que se tinha envolvido num acidente. Woz deixou a Apple definitivamente em 6 de fevereiro de 1985, 9 anos após ter fundado a companhia. Wozniak fundou então uma empresa de curta duração chamada CL9, que desenvolvia aparelhos de controle remoto. Rancoroso, Jobs ameaçou seus fornecedores da perda de negócios com a Apple se fizessem negócios com Wozniak. Wozniak encontrou outros fornecedores, mas ficou desapontado com o comportamento amargo de seu antigo amigo. Quando deixou a Apple em 1985, Jobs teria dito a Wozniak que tinha a sensação de que iria morrer em breve, antes dos 40. Por isso é que fazia muitas coisas ao mesmo tempo e rapidamente, disse Wozniak. A Apple criou a maioria dos aparelhos eletrônicos em uso nos dias de hoje. iPhones, iPads, iMacs e Illuminati. O ocultista Anton Szandor Lavey, fundador em 1966 da Igreja de Satanás e autor da Bíblia Satânica, lançada em 1969, era um ardente usuário de produtos e serviços da Apple Computer. Ele era dono de um Mac clássico, o Performa,
um desktop powered Macintosh e vários PowerBooks. Torne-se o meu patrono no Patreon e leia esta matéria completa, bem como centenas de outras exclusivas. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Pense diferente. Valeu e até mais.